pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Gabriel. Esse aqui é um projeto de monitoria, né, que eu estou desenvolvendo com a minha dupla, que é a Tainá. E bom, a gente é monitor de fisiologia e o nosso projeto consiste em gravar algumas videoaulas explicando os conteúdos e postar aqui no YouTube. E bom, nosso tema de hoje é sobre o sistema digestório. E bom, qual que é a principal função do sistema digestório? É permitir que moléculas muito grandes, como as macromoléculas, sejam digeridas e fiquem menores, para que seja possível no final serem absorvidas. Por isso que temos três moléculas principais, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Bom, os carboidratos eles serão digeridos principalmente na boca e no intestino delgado, pela ação das enzimas amilase salivar e pancreática, e serão absorvidos no intestino delgado. As proteínas elas serão digeridas no estômago pelas pepsinas e também no intestino delgado pelas enzimas pancreáticas e absorvidas também no intestino delgado. Já os lipídios eles serão digeridos 100% no intestino delgado pela ação das lipases e absorvidos também no intestino delgado junto com os outros. A gente vai falar mais um pouquinho disso aqui nessa aula. E bom, isso aqui é um esquema aqui, né, exemplificando aqui bem o que eu acabei de falar, né, mostrando o processo, né, que viram grandes moléculas, depois elas são digeridas e para no final serem absorvidas e utilizadas em nosso corpo. Bom, agora falando aqui, né, sobre as camadas do intestino. E bom, para começar a gente tem aqui, né, as camadas e as funções, né. Temos a luz, que é a parte aqui no meio que ela não é uma camada, ela é um espaço, e a principal função dela é a passagem do alimento. Aí depois temos também a mucosa, que é essa primeira camada aqui, né? Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas essa camada que tem como se fosse meio com os dentinhos, né? Que são as chamadas microvelosidades. E a principal função delas é absorver os nutrientes, e também é por elas em que as enzimas e secreções são liberadas para a luz. Aí depois temos a camada submucosa, que é essa que está indicada aqui em branco, né? Eu não consegui riscar muito bem, mas ela está indicada em branco ali. E a principal função dela é conter o plexo mucoso. E bom, esse plexo mucoso ele é uma rede de neurônios que controla as funções locais, como secreções, fluxo sanguíneo e também absorção de água. Tá. Aí temos também os músculos longitudinais, que eles estão representados aqui meio em laranja, né, eu acho. Enfim, que eles são os principais no movimento de contração para o encurtamento. E também tem o músculo circular, né, que eles estão juntos um com o outro, que participam do movimento de mistura, ou seja, um ele vai diminuir o diâmetro e o outro ele vai realizar a contração. E também tem a camada serosa, né, que aí é essa última aqui, também representada em branco. Eu também não consegui riscar muito bem, mas é a última camada. E a principal função dela é revestimento no intestino. Bom, agora falando aqui do controle, né, dos movimentos peristálticos, né, que eles são controlados pelos sistemas nervosos autônomos, o simpático e o parasimpático. E bom, a principal função do simpático é inibir tanto as secreções quanto o movimento peristáltico, e tem o parasimpático, que a função dele é estimular isso. Bom, e agora falando um pouco mais disso, né, sobre o sistema nervoso entérico, né, que bom, é uma rede neural complexa, né, que ela se localiza dentro das paredes, né, como já foi citado, e ela não possui conexão direta com o sistema nervoso central, ela é totalmente autônoma. E ela também se divide em dois, tem o plexo mioentérico e o submucoso. E bom, o mioentérico, ele é quem controla os movimentos peristálticos, e o submucoso é quem controla as secreções. Um jeito fácil de lembrar, né, que quando eu tava fazendo fisiologia eu decorei, é que mioentérico começa com M, e movimentos peristálticos também. E já submucoso começa com S,
e secreções também. Sei lá, um jeitinho meio bobo, mas que pra mim ajudou bastante. Bom, agora falando aqui sobre a mastigação, e ela é dividida em 3 fases: a voluntária, a faríngea e a esofágica. E bom, a fase voluntária, né, que é que a gente controla, ela consiste principalmente no processo de colocar o alimento na boca, aí ele vai ser umedecido e triturado, formando bolo alimentar. Após ele fazer isso, a gente empurra esse alimento com a língua para dentro da faringe. E bom, essa é a primeira fase. Já na fase faríngea, aí ela já é involuntária e o processo vai ser passar o alimento da faringe para o esôfago. E com isso o bolo alimentar ele vai estimular alguns receptores da deglutição que vão enviar impulsos ao tronco encefálico, iniciando o processo de contração e movimentos peristálticos, que é o que vai fazer com que o alimento se mova, né, entre aspas, no esôfago. Opa. Bom, já na fase esofágica, aí vai ser a passagem do alimento pelo esôfago até o estômago. E bom, ela consiste basicamente nos movimentos peristálticos, que se dividem em 2. Tem o primário, que ele vai continuar, sabe esse movimento peristáltico que estava acontecendo na faringe? Então ele é a continuação desse movimento para o alimento continuar se mexendo. E tem o secundário, que aí vai ser, graças à distensão do esôfago, que vai continuar estimulando o alimento, empurrando ele até ele chegar no estômago. E bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as secreções, né, que são liberadas em todo esse processo da digestão. E começando com a secreção salivar, que é formada principalmente por água, íons, muco e também as proteínas. E bom, ela é secretada por 3 partes. Tem a parótida, que secreta as amilases salivar, né, que é essa que fica localizada aqui atrás, nessa glândula. Tem as sublinguais da mucosa, que ela se localiza aqui, né, embaixo da língua, né, que ela vai secretar apenas muco. E tem também a sublinguar mista, que ela se localiza aqui embaixo, que ela vai secretar tanto as amilases quanto o muco, né, ela secreta os dois. E bom, a principal função, né, desse muco, né, dessas amilases tudo, elas servem para umidificar e lubrificar os alimentos, né, que é o que eu falei, que é a formação do bolo alimentar, né, para facilitar, né, que ele seja digerido futuramente. Também é liberado imunoglobulinas A, que vão combater algumas bactérias que estão aí presentes, né, e também alguns metabólitos que vão ajudar na digestão. E essas amilases, né, que foram secretadas, a principal função delas é digerir o carboidrato. Como a gente falou lá naquele comecinho, né, que o carboidrato ele é digerido tanto no intestino quanto na boca, então essas amilases que começam o processo de digestão dele. Bom, agora falando sobre a secreção gástrica, né, que é a secreção que ela ocorre, né, ela é secretada no estômago. E bom, o principal hormônio que estimula essa secreção é a gastrina. E o principal ponto dessa secreção é o pH dela, que é extremamente ácido, né, que variando entre 1,5 e 2,5. Extremamente mesmo, tipo, se eu não me engano é o lugar do nosso corpo que é mais ácido. E bom, esse pH ácido ele possui uma função muito legal, porque ele ajuda a matar, tipo, bactérias, parasitas e tudo que acaba entrando na nossa boca e acaba conseguindo entrar. Então, quando cai no estômago, morrem, porque não aguentam sobreviver a esse tipo de pH. Então, é uma função importante que eles possuem. E além disso também, é o pH ideal para que os pepsinogênios se transformem em pepsinas, que é a principal enzima que irá digerir as proteínas. E bom, o nosso estômago ele possui várias células diferentes que possuem essas funções variadas aqui. A primeira delas que vamos falar são as células imogênicas, que são elas que irão liberar esse pepsinogênio, que vão se transformar em pepsinas. E por quê?
Porque, tipo, eles são enzimas. E cada enzima, ela precisa ter um ambiente que seja favorável para elas conseguirem agir. E cada enzima é totalmente diferente uma da outra. Por isso, esse pH ácido é o pH que é o essencial para esses pepsinogênios ajam. Tipo, eles não conseguiriam agir em outro tipo de pH. Bom, além disso, a gente tem as células parentais, que estimulam o HCl e o fator intrínseco. E bom, esse HCl é ele quem ativa os pepsinogênios, eu vou contar um pouco mais sobre esse processo. E também esse fator intrínseco, ele ajuda a absorver a vitamina B12. Também é um fator extremamente importante, né, desse tipo de secreção. Além disso, tem as células G, que estimulam o hormônio da gastrina, né, que vai começar tudo isso. E as células epiteliais, elas estimulam o muco. E por quê? Porque, bom, esse pH muito ácido, ele pode também causar muitos problemas em células epiteliais. Por isso que esse muco é extremamente importante para ele revestir essa parede e não gerar esses problemas. Então ele acaba servindo meio que como... Vou fazer meio que um desenho aqui, ó. Essas aqui são as células epiteliais no nosso corpo. E aí, aqui, ó, no meio, tá o pH ácido, tá essa secreção gástrica. O muco, deixa eu até mudar de cor aqui, ele vai ficar, tipo, assim. Não deixando que esse pH ácido atinja as células epiteliais. E um problema muito clássico que acontece quando esse muco não tá eficaz é a tal da gastrite. Ou seja, esse muco ele é extremamente importante para evitar problemas. Bom, aqui, né, é o processo que eu comentei que eu ia contar do HCl. E bom, as células homogêneas, elas estimulam o pepsinogênio, né? E bom, esse pepsinogênio, assim, vocês podem ver que ele tem uma parte que está representada em azul e a outra em vermelho. E bom, esse vermelho, né, essa pontinha vermelha, é ela que faz com que essa enzima esteja inativa. Para ativar ela, essa parte precisa ser recortada. Por isso que eu até botei uma tesoura aqui representando, né? E o HCl, ele é estimulado e ele se separa em dois, o H+, e o Cl-. E esse H+, que está muito presente no pH ácido, é ele quem vai agir como essa tesoura, cortando esse pedaço vermelho e deixando apenas o pedaço azul, que é a pepsina, que é a enzima ativa. Então é esse processo que mostra a importância da secreção de HCl para ativar essas enzimas. E bom, agora falando aqui, né, no intestino delgado, além da gastrina, também serão secretados vários hormônios importantes, né, que eu vou comentar também mais para frente. E bom, temos a colecistocinina, né, que pode ser representada como CCK, né, a sigla, e ela que vai estimular a contração da vesícula biliar e também a secreção de enzimas pancreáticas. Também temos a secretina, que ela vai liberar o pH ácido do estômago e também estimula a secreção também de enzimas pancreáticas. E também temos o peptídeo inibidor gástrico, que ele é liberado por alguns alimentos com gorduras e também estimula a insulina. E bom, um fator clássico, né, dos três que dá pra ver aqui, é que os três inibem a gastrina. E esse é o ponto que a gente vai falar mais pra frente disso, nas próximas secreções. Também temos a somatostatina, que ela meio que vai inibir todo mundo, né? Ela é o amigo chato que vai inibir qualquer coisa. Bom, agora falando sobre a secreção pancreática, que o pâncreas, ele é uma glândula mista. Por isso ela é dividida em dois. A aquosa, que possui bicarbonato, e a proteica, que possui as enzimas digestivas. E bom, a secreção aquosa, ela é secretada pela secretina, né, como já comentamos, e ela libera esse bicarbonato. E bom, esse bicarbonato, ele
vai neutralizar o pH ácido que vem do estômago, graças a uma solução tampão. Por quê? O pH ácido, ele possui muito H+. Esse H+, quando ele encontra esse bicarbonato, ele se junta, formando ácido carbônico, que é H2CO3. E esse ácido carbônico, né, vou desenhar ele aqui de novo, H2CO3, ele se divide em dois: H2O, né, famosa água, e o CO2, famoso gás carbônico. E com isso, o pH ele vai ficando mais neutro, ele vai deixando de ser tão ácido. E isso é extremamente importante, pois, igual eu falei, o pH ácido do estômago, o pH do estômago ele é muito ácido. E isso afeta muitas outras partes do corpo, pois ele não pode estar tão ácido assim no resto. Por isso que esse bicarbonato que vai neutralizar, ele é extremamente importante. E é por isso, inclusive, que todos os hormônios que eu comentei, eles inibem a gastrina, pois a gastrina que estimula a secreção gástrica. E quando o alimento passa do estômago, essa secreção não pode mais ser estimulada, pois ela vai fazer mal. Então, esse é o principal motivo desse bicarbonato ser tão importante e de todos os outros hormônios que vêm depois inibirem a gastrina. E bom, agora falando sobre a secreção enzimática, né, estimulada pela colecistocinina, vão ser um grupo de enzimas, que são as enzimas pancreáticas, que elas serão liberadas para digerir os alimentos. Lembra que naquela primeira tabelinha, tanto carboidrato quanto proteínas, quanto principalmente os lipídios, eles são digeridos no intestino pancreático, no intestino delgado? Então, são graças a esse grupo de enzimas que serão secretadas agora. E o tripsinogênio, ele é a primeira delas a ser liberada. E ele vai passar pelo mesmo processo do pepsinogênio. Ele vai sofrer a ação de uma enzima, vai virar tripsina, e é essa tripsina que vai ativar todos os outros grupos de enzimas. Além disso, né, outro fator importante também é a tal da enteropeptidase, que ela é uma enzima que ela garante que todas as outras enzimas não sejam ativadas no próprio pâncreas. Por quê? Porque, bom, é um grupo de enzimas que está inativado. E enzimas, elas digerem as coisas, né? Um monte de coisas, células, tudo, outras enzimas. Então, se essas enzimas forem ativadas no próprio pâncreas, vai gerar muito problema no pâncreas. Por isso que essa enteropeptidase é extremamente importante. Opa, acho que eu passei aqui. Esse slide ele mostra, né, que o que eu já comentei, né, do pH, né, que é ácido, né, da ação do bicarbonato que vai, né, ajudar a neutralizar o pH, né, que isso é uma chamada de solução tampão, né, popularmente. E ele está explicando aqui a importância do que eu já comentei. Bom, agora falando, né, da secreção biliar, que é uma secreção estimulada principalmente pelo sistema nervoso parasimpático e também pela colecistocinina. É uma secreção que ela é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. E ela é extremamente importante pelo processo de emulsificação de gordura, que eu vou comentar mais pra frente. Bom, outro fator também importante dela é a bilirrubina, que a bilirrubina é um pigmento amarelado que ele vem da degradação de hemoglobinas velhas. E ele é secretado, né, pela bile para ser eliminado. Então também é algo extremamente importante desse tipo de secreção. Bom, agora falando do processo de emulsificação que eu comentei, que é um processo muito interessante que acontece, pois as gorduras, elas são muito grandes. E com isso, como eu já falei, o processo do sistema digestório principal é transformar moléculas grandes em moléculas pequenas para que elas sejam absorvidas. E é isso que a bile faz. Ela vem, ela age e ela e elas se acumulam em volta das gotas de gordura grande, né? Várias biles. E com isso elas meio que vão degradando e recortando. E com isso são formadas moléculas de gordura menores, que serão muito importantes para poderem ser melhor absorvidas.
E bom, chegamos agora, né, no final da nossa aula, que vamos falar sobre o processo de absorção de cada um dos três, dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. E bom, começando aqui com os carboidratos. E bom, temos três tipos de carboidratos principais. Temos a frutose, a glicose e a galactose. E bom, a frutose, ela é absorvida, essa célula aqui representada são os enterócitos, que são as células da membrana do intestino, junto com as famosas microvilosidades. E bom, a frutose, ela atravessa a membrana graças a um transportador chamado GLUT5, e com isso ela entra nas células, e após isso, né, ela vai passar por outro transportador chamado GLUT2, que está representado aqui em azul, e irá para a corrente sanguínea, onde ela será utilizada. E bom, além disso, a glicose e a galactose, elas passam, né, junto com o sódio por um cotransporte, né, que é um transporte de duas membranas juntas. Perdão, falei besteira. É um transporte de duas moléculas juntas pela membrana celular com a ajuda de um transportador, que nesse caso é o GLUT1. E aí elas vão entrar nas células e elas também vão sair com outro transportador, que é o GLUT2 também, e irão para a corrente sanguínea. Agora falando sobre as proteínas, que aqui são chamadas de peptídeos, né? E bom, eles também são transportados para dentro dos enterócitos por um cotransporte também com sódio. Só que aqui o interessante das proteínas é que elas entram com di ou tripeptídeos, que no caso são 3, né, ou 2, né, dependendo, peptídeos juntos. E por quê? Porque as proteínas, o interessante delas é que elas vão terminar a digestão dentro do citoplasma das células. Então elas entram, né, com o di ou tri, e aí no próprio citoplasma que elas vão terminar e virar peptídeos únicos. E aí após isso eles também serão realocados para a corrente sanguínea. E por último, né, vamos falar aqui sobre os lipídios. E bom, os lipídios, eles sofrem, né, o processo de emulsificação que eu contei, e após esse processo e a ação das lipases, eles formam moléculas chamadas micélulas. E bom, essas moléculas, elas são anfipáticas. E o que são moléculas anfipáticas? São moléculas que possuem uma parte polar e outra parte apolar. Ou seja, o interior das micélulas é apolar, ele não reage com água. E o exterior é polar, reagindo com água. E isso facilita com que essas gorduras, né? Porque gordura é uma molécula apolar e ela está internamente na micela. Isso facilita com que elas consigam ser transportadas por água. E elas é quem são endocitadas, né, para dentro dos enterócitos, e lá dentro elas formam quilomicrons. E esses quilomicrons depois eles são transportados para os vasos linfáticos e depois disso para a corrente sanguínea, onde serão utilizados. E bom, é isso, gente. Novamente eu agradeço aqui a atenção, né, de vocês. Eu peço que deem like, compartilhem, também se inscrevam no canal. E qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários, né, que eu e a Tainá iremos responder. E é isso. Muito obrigado.